Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Como eu havia prometido, vou gravar essa aula aqui, tá? Já que algumas pessoas estão inscritas no Cortec, tá? Alguns tiveram problemas de saúde, e aí, para que eu não houvesse ninguém prejudicado, tá bom? Perdendo conteúdo e tudo, vou gravar as aulas e depois a gente organiza para repor elas. Beleza? Então, ó, o que é que eu venho falando nas últimas aulas? A ideia de planos, tá bom? E a forma de escrever, tá, matematicamente o que expressa a ideia de um plano, eu fiz da seguinte forma. A primeira expressão que eu fiz é a chamada equação geral do plano. Aí disse para vocês, o que eu preciso para escrever é um ponto, tá bom? E um vetor normal, tá bom? Uma setinha que faz um ângulo de 90 com um plano. Se você quiser imaginar, tá bom? É só você considerar que você está pegando um quadro, tá? E colocando uma caneta em cima. Pronto. Se você pudesse marcar o ponto no quadro, tá certo? Esse seria o ponto que você está considerando. E a caneta, já que ela faz um ângulo de 90 com esse quadrinho aí, tá bom? Seria o seu vetor normal. Depois, o que foi que eu fiz? Ó, tem uma outra forma. Eu ainda pego um ponto e aponto duas direções, tá? A partir desse ponto. Só que com um detalhe a mais. Essas direções têm que estar exatamente em cima do quadro que eu estou segurando. Se eu tenho um ponto e dois vetores que pertencem a esse plano, tá? O ponto pertence ao plano, os vetores pertencem ao plano, nós somos capazes de determinar tanto a equação vetorial quanto a equação paramétrica. Se você quiser restringir isso de modo a conseguir ver, tá? É o que a gente chama de o quê? Paralelogramo. O quadro, a tela do teu celular, a tela do teu computador, tá bom? A pia, um livro. Isso é o que a gente consegue ver de um plano, tá? Um plano não tem final, tá? Não tem fim. Você não consegue ver as bordas dele, beleza? Sendo assim, com base nisso, tá? A gente consegue descrever as equações, tá? Que é a chamada vetorial, e as equações paramétricas. E quando a gente restringe, a gente tem um paralelogramo. Qual é a restrição? Somente que o movimento, tá bom? Ou seja, o valor de t e h que eu considero nas equações vetoriais e paramétricas vão variar de 0 até 1. Tá? 0 é o ponto de saída, 1 é o ponto de chegada. Então, com base nisso, com base nessas expressões, vamos dar continuidade ao trabalho com o plano. Beleza? Então, vou começar a conversar com vocês, tá? E mostrar para vocês isso aqui. Então, vamos lá. Então, eu começo a falar para vocês ângulo entre dois planos. Se você quiser ver, tá? A restrição de um plano, pessoal, só para que a gente tenha ideia, olha para o teu entorno. A parede é um plano, a ideia por onde passa um plano, tá? A parede é um paralelogramo. Ela é a restrição. Se você continuar caminhando no sentido dela para cima, para a direita, para a esquerda, tá? Você tem a ideia de plano. O telhado da sua casa é um plano. Ah, professor, mas o meu telhado não tem a laje. Beleza, o telhado. Você tem um plano e você tem outro. Ah, professor, mas o meu não é assim, em formato de A, é no formato de V. Plano, tá bom? Então, como é que a gente calcula o ângulo? O ângulo é bonito demais, tá? O professor Pascoaletti está com tudo. O ângulo entre dois planos. Então, ó, vamos lá. A descrição é: sejam dois planos. Cada plano, eu sei que tem um vetor normal, tá? Para o plano 1, eu vou chamar o vetor normal N1. Para o plano 2, o vetor normal N2. Chamamos o ângulo de dois planos π1 e π2 o menor ângulo que um vetor normal π1 faz com o vetor normal π2. Sendo θ o ângulo, tem-se a fórmula que aí está descrita. A mesma fórmula que a gente aprendeu, tá? No ângulo entre dois vetores, lá em produto escalar, que é que cosseno de θ é igual
a N1 escalar N2 dividido pelo módulo de N1 vezes o módulo de N2. Aqui, nós estamos colocando um módulo, tá bom? Também no produto escalar entre o vetor normal N1 e N2. Por que isso? Entre 0 e 90 graus, tá bom? Como está descrito aí na equação, o cosseno assume sempre valor positivo. Tá? Entre 0 e 90 graus, o cosseno assume valor sempre positivo. Como é que eu tenho certeza, professor, que o ângulo é sempre menor do que 90? Na consideração, ele está fazendo isso. É só você imaginar o seguinte, ó, tá? Deixa eu botar a tela maior aqui. Ó, imagina cada lápis desse como sendo por onde vai passar o plano. Então, lápis vermelho e lápis azul. Se você considerar o ângulo, tá? Vamos botar fazendo uma cruz. Você tem um ângulo de 90. 90, 90, 90 e 90. Se você fizer qualquer movimento em qualquer plano desse, ajustei, tá? Ó, veja que essa abertura aqui ficou maior do que 90 graus. Em contrapartida, essa aqui e essa abertura ficaram menor do que 90. Sendo assim, pessoal, a gente vai considerar essas aberturas que aqui estão. Tá bom? E aí, para considerar o cálculo do ângulo feito entre os planos que passam pelo pincel vermelho e pelo pincel azul, tá bom? Você vai calcular exatamente a fórmula que eu estou colocando aí na tela para vocês, tá? Que é esse valor do cosseno que aí está. Então vamos para um exemplo. Determina o ângulo entre os planos π1, que tem como equação geral 2 vezes x mais y menos z mais 3, e o ângulo, o plano π2, que é x mais y menos 4 igual a zero. Tá bom? Se a gente tem isso aí, como é que eu vou determinar, então, professor, quem é o vetor normal N1 e N2? Para que a gente calcule o vetor normal, tá bom? Em equações gerais do plano, é só observar quem está multiplicando x, y e z. Eles vão formar as coordenadas do vetor normal, ou seja, de π1 aí, pode olhar, quem está multiplicando x é 2, quem está multiplicando y é 1, quem está multiplicando z é menos 1. Está aí o vetor normal N1. 2, 1 e menos 1. Da mesma forma, para o π2, quem está multiplicando x é 1, quem está multiplicando y é 1. E você diz assim, professor, mas não tem o z. Para que, abre aspas, um número não exista numa conta, tá? Onde você está somando e subtraindo, é porque esse valor é zero. Ou seja, o valor que está multiplicando z é o zero. Por isso que no vetor normal N2 nós temos 1, 1 e 0. Logo, para calcular quem é o ângulo, só jogar na fórmula que a gente fez agora. Cosseno do módulo de N1 escalar N2 dividido pelo módulo de N1 dividido pelo módulo de N2. E aí a gente descreve a fórmula. O que é o produto escalar? Primeira coordenada vezes primeira, 2 vezes 1 dá 2, mais segunda coordenada vezes segunda, 1 vezes 1 dá 1, mais terceira coordenada vezes terceira, menos 1 vezes 0 dá 0. 2 mais 1 dá 3. Como 3 é um valor positivo, o módulo não influi nem contribui. Está lá o 3, do jeito que está. No denominador, o que é o módulo de um vetor? Tá? É a soma dos quadrados de cada uma das coordenadas, tá? Aplicado dentro da raiz. Então, o quadrado de 2 é 4, o quadrado de 1 é 1, o quadrado de menos 1 é 1. Raiz quadrada de 4 mais 1, que dá 6. Ó. Tá aqui, raiz de 6. No outro, dá raiz quadrada de 1 é 1, mais o quadrado de 1 é 1, mais o quadrado de 0 é 0. Por isso que está só raiz quadrada de 1 mais 1. Tá aí, então, raiz de 2. O resto, pessoal, é reorganização. Aí eu perguntaria a você, quem é o valor do ângulo cujo cosseno da raiz de 3 sobre 2? É só olhar na tabela, tá? Na tabelinha lá de referência de ângulo, vocês vão ver que esse valor angular é de 30 graus. Beleza. Vamos, portanto, para outra conta. Planos perpendiculares. O que é um plano perpendicular a outro? Tá? O que significa perpendicular?
Novamente, se você lembrar disso, perpendicular significa fazer um ângulo de 90 graus. O que é isso, então? Se você olhar para a tua parede e para o piso da sua casa, eles formam um ângulo de 90. A parede é uma representação de plano, o piso é uma representação de plano. Independente da parede que você olhe, a referência deles com o piso é de quê? Um ângulo de 90. Tá de boaça isso aí. Aí se você disser, professor, mas só tem isso. Não, ó. Olha as paredes que estão interligadas, ó. Uma parede, a tua parede que está à tua direita com a parede que está à tua frente. Elas têm uma junção. Se você for medir essa junção, ela é de 90 graus. Tá? A gente está pegando, claro, uma referência bem bonitinha. A gente sabe que numa construção, às vezes tem uma parede que é bem feita assim, ó. O canto que o cabo não consegue colocar nem um caderno, tá certo? Mas, beleza? Então você tem isso. Então você imagina duas paredes, ou a parede com piso, ou seja lá. Eles formam um ângulo de 90, tá? E a referência tá aqui, ó. Tá? Π1 é perpendicular a Π2. O que é que significa isso? Se eu vou tratar para tentar entender como é que eu faço um ângulo de 90, eu vou pegar estudos que eu já fiz. A única coisa que eu sei até agora do estudo é trabalhando com vetor. Quando um vetor faz um ângulo de 90 com outro. Professor, mas como é que eu vou fazer então aqui com vetor? Se lembre que para cada plano você tem um vetor que faz um ângulo de 90. Como referência aqui, vamos pegar o seguinte, ó, o teto e uma parede. Tá? Vou ampliar aqui a imagem. Então, o teto e uma parede. Preste atenção, ó, que o teto tem um vetor normal. Vamos pegar aqui, ó, como você a cordinha desceu do teto, ó, apontou, vetor normal. E aí vem uma parede lateral, ó, o outro vetorzinho aqui, ó. Tchum! É o bom que vai ter sonoplastia. Tá vendo aí? Tchum! Beleza, ó. Se você for considerar, ó, a referência de ângulo feita ó, entre essa corda de laranja aqui, ó, essa corda laranja, corda de laranja, parece que ela vai mudar de cor. Ah, o fio laranja, tá? E o lápis é o quê, ó? 90 graus. Então, o ângulo feito entre os vetores de dois planos perpendiculares, vetores normais, tá bom? Também é de 90 graus. E o que é que diz estudos anteriores? Que dois vetores fazem um ângulo de 90 graus se, olha a fórmula, o produto escalar entre eles é igual a zero. Pronto, é só isso que a gente vai fazer. Então, um exemplo que tem aí, verifique se os planos a seguir são perpendiculares. O que é que a gente vai trabalhar? Vou pegar os vetores normais e verificar se o produto escalar entre eles dá zero. Se der zero, perpendicular. Se não der zero, não é. Então, beleza. Os planos que estão sendo considerados são esses aqui. Ó. Do primeiro plano, 3 vezes x mais y menos 4z mais 2 igual a zero. E do segundo plano, 2x mais 6y mais 3z igual a zero. Vetor normal, quando a gente tem a equação geral, como é que calcula? Simplesmente utilizando o quê? Verificando quem está multiplicando os valores de x, y e z. Do plano π1 é 3, 1 e menos 4. Está lá o vetor N1. Do plano π2 é 2, 6 e 3. Está lá o vetor normal N2, 2, 6 e 3. Portanto, para multiplicar, faz a mesma coisa do exercício anterior. Produto escalar, primeira coordenada vezes primeira. Então, 3 vezes 2 dá 6. Mais segunda coordenada vezes segunda. 1 vezes 6 dá 6 também. Mais terceira coordenada vezes terceira. Menos 4 vezes 3 dá menos 12. 6 mais 6, 12. 12 menos 12, 0. Portanto, os planos são perpendiculares. Professor, e se um deles não tiver na forma de equação geral? Beleza. A gente vai usar o que a gente já aprendeu também, tá? É até o exemplo 2 aqui, ó. Vai pegar o que a gente já aprendeu e trabalhar com isso. Um dos planos está descrito na forma geral, mas o segundo não. Ele está descrito na equação paramétrica.
Se eu tenho a descrição de uma equação paramétrica, eu tenho já o conhecimento de um ponto do plano e dois vetores, tá, que estão contidos nesse plano. Esses vetores têm origem no ponto. Tá? Sendo assim, ó, o vetor normal de π1 aqui é fácil. Se você for olhar do plano x mais y menos 4 igual a zero, vai ser o vetor 1, 1, 0. Facinho. Só que no outro, o que a gente vai trabalhar é o quê? Pegar os vetores que estão contidos no plano e determinar a partir deles um vetor normal. Como é que a gente calcula isso? Lá de produto vetorial. Para que eu consiga determinar um ângulo que faz 90 graus com outros dois ao mesmo tempo, vou calcular produto vetorial. E é isso que a gente vai fazer. Para calcular o produto vetorial, preciso saber quem são os vetores para colocar nesse determinante de ordem 3x3. E aí vamos lá. No plano π2, eu vou até ampliar aqui, ó, dá uma olhada. Ó, eu vou olhar. Quem não está multiplicando H e T, compõe o ponto. O ponto que aí está, ó, em x é 2, em y, já que não tem, é 0, em z, já que não tem, é 0. O primeiro vetor vai ser quem está multiplicando. Aí é critério e escolha de vocês. Ou o H ou o T. Tá? Na forma que está de descrição na apostila de vocês, eu vou considerar o H. Tá? Sendo assim, ó, o vetor vai ser quem está multiplicando H no x é menos 1, quem está multiplicando H no y é 1, quem está multiplicando H no z é 0. Vamos olhar se o primeiro vetor foi esse. O vetor 1, menos 1, 1 e 0. Segundo vetor, já está aqui descrito, mas vamos lá. Deixa eu encolher aqui e voltar rapidinho, porque... Vamos lá de novo. Quem está multiplicando t em x é 2, quem está multiplicando t em y é 1, quem está multiplicando t em z também é 1. Ou seja, era o vetor que a gente acabou de ver. 2, 1 e 1. Tá? Eles são o quê? Vetores diretores do plano. Sendo assim, ó, produto escalar entre u e v vai me gerar o vetor 1, 1 e menos 3. Portanto, agora o que é que eu vou fazer? Para determinar se esse vetor normal faz um ângulo de 90 com o outro, eu só preciso determinar se o produto escalar entre eles é zero. E aí é onde está? Produto escalar entre N1 e N2. Você teria, portanto, primeira coordenada com primeira dá 1, mais segunda coordenada vezes segunda dá 1, então 1 mais 1 é 2, vezes terceira coordenada vezes terceira. 0 vezes menos 3 é 0. 1 mais 1 é 2, que é diferente de 0. Se ele é diferente de 0, o plano não é perpendicular ao outro. Tá? Facinho todo. Paralelismo e perpendicularismo entre reta e plano. Tá? Vou usar de novo, pessoal, a referência, tá bom? Que eu venho usando. Vou usar o meu fiozinho laranja como sendo a reta, tá bom? Deixa eu ver aqui o que é que eu pego. Pronto, deixa eu pegar aqui o negócio. Vou pegar minha prancheta bonitinha aqui para vocês entenderem. Ó. O plano e a reta. Tá? Deixa eu dar uma ampliada. Eu quero saber quando é que uma reta é paralela ao plano, tá bom? E quando é que uma reta faz um ângulo de 90 com o plano. Vamos lá. Reta paralela a plano. Tá lá. Eu posso rodear aqui, ó. Contanto que eu não encoste e siga ó, a mesma direção que está a minha representação de reta, não tem problema. Então, reta paralela a plano. Mas o que é que a gente está trabalhando até agora em geometria? A gente trabalha com o quê? Com vetores. Da reta, eu consigo determinar um vetor que indica a direção e o sentido que eu vou seguir. No plano, eu tenho três vetores que eu posso calcular. Ou dois vetores que estão ó, no próprio plano, marco uma bolinha aqui ó, e segue dois. Ou então, aquele que eu utilizei ainda há pouco, que é o quê? Vetor normal. Vai fazer um ângulo de 90.
Olha o que é que esse vetor normal faz com relação ó, à reta. Faz um ângulo de 90 também. Ou seja, se uma reta, vou ficar mudando aqui ó, no cantinho, vocês vão ver, ó, se uma reta é paralela ao plano, isso significa que o vetor da reta faz um ângulo de 90 com o vetor normal. Se faz um ângulo de 90, foi o exercício que a gente acabou de fazer. Tá bom? Produto escalar entre esses vetores dá zero. Agora vamos imaginar, ó, a reta faz um ângulo de 90 com um plano. Imagina que essa reta aqui ó, é o fio que está descendo do teto. Então imaginar, ele faz um ângulo de 90 com o teto. Ou então você tem uma corda, o varal, ó, tá lá o varal, teu varal. Ângulo de 90 com a parede. Se ele faz um ângulo de 90, ele está colado na parede. Ó. Olha a representação aqui. Minha parede. Eu estou olhando aqui de lado, que é onde a minha imagem está aparecendo. Tá bom? Então não fiquem agoniados não com esse negócio. Olhando de lado é porque a minha imagem está aparecendo. Então tá aqui, ó. Se eu pegar o varal, tá aqui, ó. Ângulo de 90, ó, com a parede. Esse varal, vocês concordam comigo que se ele faz um ângulo de 90, ele aponta para o mesmo lado, ou na verdade, na mesma direção que o vetor normal? O vetor normal faz um ângulo de 90. Isso aqui também faz. Se eu tenho duas coisas apontando para o mesmo lado, se eu tenho dois vetores ou quaisquer duas coisas apontando para o mesmo lado, o sentido pode ser diferente, tá bom? Mas se elas estão apontando na mesma direção, o que é que eu tenho? O que é que eu tenho aqui? Paralelo. Esse aqui é paralelo a esse. Se um vetor é paralelo a outro, o que é que quer dizer na conta? Vamos lá para a apostila. Como está aí descrito. Toda vez que um vetor é paralelo ao outro, no caso, o vetor da reta paralelo ao vetor do plano, isso quer dizer que existe um número real, tá? O qual eu encontro a igualdade. Um vetor acaba sendo igual ao outro quando eu acho esse número. Isso que quer dizer. Então vamos lá. Se o fio desce do teto e eu comparo ele com a minha parede, tá? O fio desce do teto, comparo ele com qualquer parede que eu quiser pegar, ela está paralela. Se ele está paralela, a referência de quê? De vetor. Vetor da reta, vetor que vem da parede. Tá? Qualquer, ó. Você pode girar um lápis em torno do outro. Ó. Vai formar um ângulo de 90. Formando um ângulo de 90, tá? Você está descendo retinho comparando com a tua parede. Tá? Uma parede embicada com outra pode. Agora, se a parede da sua casa está fazendo isso aqui, ou é telhado ou você corra, que ela está descendo. Tá? Então, ó, vem certinho, 90. Se é 90 graus, produto escalar tem que ser zero. Se a reta, o fio que está descendo do teto, faz um ângulo de 90 com ele ou com o piso. Se faz um ângulo de 90, é porque se eu pegar o vetor normal, tá? Ou o cabo de vassoura que apoiar no teto ou no piso, vai ficar ó, paralelo ao fio. Se ele fica paralelo, não importa se ó, tem o mesmo sentido ou não. Tem que ter a mesma direção, mas sentido pode ser contrário. Então, eu tenho vetores paralelos. Se eu tenho vetores paralelos, eu consigo achar um número, tá? O número aqui eu estou chamando de alfa, onde essa igualdade é encontrada. Beleza? Vamos fazer um exemplo. Ó, seja a reta R e dois planos. Determine se R é paralelo ou perpendicular a cada um dos planos. Beleza. Se eu estou descrevendo a reta, como é que eu determino o vetor? Simplesmente eu vou olhar para a equação dela. Se for na paramétrica, é só olhar quem está multiplicando o t, que é o caso do que está aí. O vetor da reta, portanto, vai ser o vetor 2, menos 3 e 1. Tá? 2 para x, menos 3 para y e 1 para z. Tá lá. Como o plano π1 ó, é uma equação reduzida, é só verificar que multiplica x, y e z. No caso, ó, o vetor normal vai ser 5, 2 e menos 4. Deixa eu ver aqui onde é que está. Aqui, ó.
5, 2 e menos 4. E o plano π2 ó, também está na reduzida. Só verificar quem é que está multiplicando x, y e z. 4, menos 6 e 2. E aí, quando eu colocar esses valores, me dá o vetor normal N2, ó, 4 menos 6 e 2. Então, vamos lá. Primeiro, tá? A ideia é fazer o quê? Eu aconselho, pessoal, ou realmente você já vê na hora que um número multiplicando todas as coordenadas dá o outro vetor, ou então, tá? O produto escalar deles aí vai ser zero. Se perguntar isso, se é paralelo ou perpendicular, você escolhe. Ou você escolhe fazer a conta de produto vetorial. Se for zero, paralelo. Se não for zero, perpendicular. Pronto, é só isso. Então vamos lá. Ele pegou o vetor V e fez o produto escalar com N1. Quando ele fez a conta, ó, primeira coordenada vezes primeira, mais segunda vezes segunda, mais terceira vezes terceira, ficou 10 menos 6 menos 4, que deu zero. Se o vetor é perpendicular, se o vetor da reta é perpendicular ao vetor normal, significa que esse vetor faz um ângulo de 90 com o outro. Portanto, que a reta é paralela ao plano. Logo, como V faz um ângulo de 90 com o vetor normal, R é paralelo ao plano. Se você olhar o vetor V e N2, multiplicar V por 2, ó, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes menos 3 dá menos 6, 2 vezes 1 dá 2. Então vejam, tem um número o qual eu acho a igualdade entre os dois vetores. Você pode escolher 2 ou pode pegar o outro vetor e dividir por 2. Está aqui, ó, os dois casos. Se eu dividir por 2, de novo, eu acho a igualdade. Se eu achei a igualdade, tá bom? Se eu achei a igualdade, significa, portanto, que um vetor é paralelo ao outro. Se os vetores são paralelos, é porque o vetor normal aqui, ó, tá? Da reta, segue o vetor normal do plano, segue a mesma direção, tá? Da reta, portanto, eles vão acabar sendo de 90, tá? R é perpendicular a π. É fácil de você entender, é só pegar um fio e ter o caderno. Pelo amor de Deus, um fio e um caderno, vocês fazem isso. Puxei o fio aqui em cima do caderno, o fio é a reta, o caderno é o plano. Fez ângulo de 90, como é o vetor normal, está para o mesmo lado. O fio está passando em cima do meu caderno. Se eu botar ó, um lápis em cima, normal faz um ângulo de 90 com fio. É só isso. Um fio e um caderno, vocês fazem todas essas contas. 2 lápis, se vocês levarem no dia da prova 2 lápis, vocês fazem. Tá bom? Beleza. Reta contida em plano. Quando é que eu digo que uma reta está contida num plano? Tá? Quando é que eu vou afirmar que uma reta está contida num plano? Isso é um experimento que dá para vocês fazerem em casa. A reta, se você pegar a reta, ela é a composição de um monte de pontinho. Tá um tão perto do outro, tão colado, tão próximo, que quando você olha de longe, tá bom? Você pensa que está vendo um traço, que é o que a gente chama de reta. Tá bom? É isso. Quando é que eu afirmo que uma reta está contida num plano? Vamos lá. Quando é que eu afirmo que uma reta, vou até ampliar. Quando é que eu afirmo que uma reta está contida num plano? Vou pegar até azul. Aqui, ó, azulzinho. A reta está contida num plano. De novo, um fio e o teu caderno ou a folha de papel, vocês fazem tudo. Lá tá lá, ó, tá aqui, ó. Longe. Aí eu vou lá, ó. Prendi a reta. Peguei um ponto dela. Só que pegar um ponto dela não me ajuda em nada, porque pode ser esse, ó. O ponto está aqui, mas olha o que, é que a reta está fazendo. Tá passando. Tá passando. Aí o que é que tu faz? Tu pega outro ponto aqui que está no bico, ó, cola ela. Se você pegar a ponta do cabo de vassoura, a base do cabo de vassoura e colar na parede,
essa reta vai estar contida no plano. Se tu pegar o teu lápis, a parte de trás do lápis e a ponta do lápis, vai botar no caderno, está contida. Ou seja, o que eu preciso é de pelo menos dois pontos disso aqui, tá? Da reta, pertencente ao plano. Uma outra forma é, vamos lá, eu tenho um ponto, ó. Eu tenho um ponto, tá colado. Mas aí pode ser aquele caso que tá assim, ó. Outro ponto eu não conheço. Mas o que é que eu sempre vou conhecer de uma reta? Eu sempre vou conhecer o ponto e o vetor. E aí vai para exatamente o caso que eu mostrei ainda há pouco. O vetor da reta com relação ao teu plano. Se um ponto está colado, para que essa reta toda ela cole também, é só pegar o vetor que aponta para essa reta, colocar ela no plano. Se o vetor da reta, tá bom? Se o vetor da reta está em cima do plano, ela vai fazer um ângulo de 90 com quem? Com o normal. Ou seja, o que é que eu preciso? De um ponto e que o vetor da reta faça um ângulo de 90 com o vetor normal. Porque aí, ó, está colado. Se ele faz um ângulo de 90, é porque ele tem que estar colado. Beleza? Vamos lá. Fazer um exemplo. Para que fique claro, pessoal, tá aí, ó, reta contida em plano. Você tem que ter, ó, quaisquer dois pontos, tanto da reta também estão no plano, tá bom? Ou um ponto da reta e o vetor que direciona ela faz um ângulo de 90 com o plano, tá bom? Se isso acontecer, 90 com o plano, não, perdoe. O vetor que direciona a reta é paralelo ao plano. Quando isso é verdade, você faz um ângulo de 90 com o normal e a gente volta a ter reta paralela ao plano. A reta é paralela ao plano. Só que como um ponto está colado, duas coisas paralelas tem isso aqui, ó. Mas se está colado, está sobreposto. Então vamos para um exemplo. Determina os valores de mn para que a reta que aí está esteja contida nesse plano. 2 vezes x mais m vezes y mais n vezes z menos 5 igual a zero. Tá bom? O que é que a gente pode fazer? A gente pode pegar, para uma reta estar contida no plano, usar aquela hipótese. Ou dois pontos da reta também estão no plano, ou um ponto e um vetor. Claro que é mais fácil pegar dois pontos da reta. Vamos lá. Pegar dois pontos. Sendo assim o primeiro ponto, é só escolher o t como sendo zero. E aí, se o t é zero, o x vale 3, o y menos 1 e o z menos 2. Está aí o primeiro ponto. No segundo, o que é que a gente faz? Eu posso escolher o t, o valor que eu quiser. E eu disse a vocês, quando você puder escolher, pessoal, escolhe os três valores mais fáceis. Menos 1, 0 ou 1. No caso aí, eu escolhi t como sendo 1. Se ele é 1, 3 mais 1 é 4. Está aqui, ó, o ponto B. Tá? 4. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. Está aí o ponto B. Se esses pontos pertencem ao plano, significa que quando eu botar os valores deles, tá bom? Quando eu pegar os valores deles e colocar na equação do plano, o resultado tem que dar quanto? Zero. E aí ele coloca 3 vezes 2 dá 6. Menos 1 vezes y dá menos y. Tá? Perdoe. Dá menos m. Menos 2 vezes n dá menos 2n. E por que tem mais um aqui, professor? Porque 3 vezes 2 é 6, 6 menos 5 é 1. No ponto B, todo ponto que está no plano, ele satisfaz essa equação. Então, 4 vezes 2, mais menos 2 vezes m, menos 2m, menos 3 vezes n, menos 3n, aí fica 8 menos 5 dá 3. Isso é um sistema com duas equações e duas variáveis.
tá? O sistema, pessoal, vocês fazem, tá? Determine um jeito que melhor ajuda vocês a determinar a resposta. E aí, quando você faz isso, os valores que são determinados, quem são? M igual a 3 e N igual a menos 1. Ah, professor, mas eu queria o outro. Beleza. O que é que você iria fazer? Ó, se a gente fosse fazer da outra maneira, tá bom? Vou fazer para vocês. Então tá lá. A regra 2 diz, ó, preciso de um ponto, tá? Cafeinha assim mesmo. Um ponto pertencente a π. E que o vetor da reta, escalar o vetor normal, seja igual a zero. Tá bom? Sendo assim, ó, o valor de A, tá? Primeira coisa, o valor de A gente já determinou, tá? Até na questão anterior. Se eu pegar o t como sendo zero, eu tenho que o ponto é 3 menos 1 e 2. Tá? Como esse ponto pertence ao plano, tá? Como a ideia é essa, a gente fez as contas e no exemplo anterior você ficou com menos m, menos 2n, mais 1, igual a zero. Você tem uma primeira equação. Na segunda, desculpa, na segunda, eu preciso determinar quem é o vetor da reta. Eu preciso olhar, tá? Quem é o valor que está multiplicando t. E aí, o valor que está multiplicando t, ó, em x é 1, em y é menos 1, em z também é menos 1. Quem é o vetor normal? Se você pegar a expressão que está lá descrita, quem multiplica x aqui é 2, quem multiplica y é m, quem multiplica z é n. Então, na fórmula de produto escalar, V escalar n é igual ao produto de 1, do vetor 1, 1 menos 1 e menos 1, escalar 2, m e n. Lembrando que a resposta dessa conta aqui tem que ser igual a zero. Bom, tem que ser igual a zero. Ou seja, vocês vão achar, ó, 1 vezes 2 dá 2, menos 1 vezes m, menos m, menos 1 com menos n dá menos n, isso aqui igual a zero. Portanto, ó, pessoal, o que vocês vão formular também é um sistema. Tá? Juntando a primeira expressão com a segunda, vocês têm o sistema menos m, menos 2n, mais 1 igual a zero, ou igual a zero. E embaixo também vocês têm, ó, menos m, menos n, mais 2 igual a zero. O sistema aqui vocês têm, ó, menos m, menos 2n igual a menos 1, m, perdoe, menos m, menos n igual a menos 2. Se pegar tanto a conta de cima quanto a de baixo aqui, ó, ambas multiplicar por menos 1, tá? O que a gente vai obter como resultado é o seguinte: m mais 2n igual a 1, m mais n, isso aqui igual a 2. Tá bom? Esse sistemazinho aqui bem fácil de se resolver. Se você pegar a expressão, ó, vamos chamar aqui, ó, primeira expressão e segunda, se você fizer, ó, a primeira expressão menos a segunda, vai ficar, ó,
m mais 2, m mais 2n, menos m mais n. Isso aqui é igual a 1 menos 2. Tá? Estou pegando essas duas expressões que estão aqui, ó. M mais 2n menos m menos n. Isso tudo é igual a menos 1. É só olhar, ó. M menos m vai-se embora. 2n menos n. N é igual a menos 1. Se você jogar na segunda expressão esse valor, ó, de n igual a menos 1, m mais n é igual a 2. Ou seja, m menos 1 igual a 2. Ou seja, m é igual a 2 mais 1, que dá 3. Da mesma forma que a gente tinha determinado pela outra situação, que n dava menos 1 e que m dava 3. Então, não importa o modo que vocês usarem, pessoal. Tá? Vocês escolham o que para vocês é melhor. Beleza? Vamos voltar lá para a apostila. Interseção entre planos. Esse aí dá para vocês verem também em casa. O que é que acontece quando um plano encosta em outro? É só vocês olharem aí. O que é que acontece quando um plano encosta em outro? Olha para uma parede encostando na outra. Olha para a parede encostando no teto, encostando no piso. Olha, o que é que vocês vão ver? Se não estiver vendo, pega uma caneta e começa a riscar no local onde uma parede encosta na outra, que vocês vão ver. Vão ver o quê? Uma reta. É uma reta. Então, a interseção entre dois planos sempre gera o quê? Reta. Só isso. Então não tem que ficar rodando ou qualquer coisa, não. A interseção entre dois planos gera uma reta. Então, determinar a interseção dos planos, ou seja, determina aqui a equação da reta. O que é que você tem aí? Quando você pegar as expressões dos planos, é só você dizer, ó, a reta, todo o valor dela, tanto tem que corresponder, ó, tem que satisfazer a equação do plano π1, quanto do π2. Ela é emenda, ela está lá, ó, é a emendazinha. Como ela é emenda, ela está nos dois cantos. Quando uma reta pertence a um plano, qualquer ponto da reta satisfaz a equação do plano. Como a minha reta agora está em dois planos diferentes, ela satisfaz a equação dos dois planos. Por isso que está aí, ó. A equação, ó, a reta está o quê? Ela equivale à equação do plano π1 e à equação do plano π2. Ah, professor, mas como foi que ele escreveu de cima para baixo? Simplesmente ele quis escrever na forma reduzida. Se você pegar a primeira expressão e soma com a segunda, ó, menos y mais y dá zero. 5 mais 1 dá 6x. 1 mais 2 dá 3z. Menos 5 com menos 7 dá menos 12. Aí você fica com 6x mais 3z menos 12. Divide todo mundo que está aí por 3. Aí 6 dividido por 2, 6 dividido por 3 dá 2. 3 dividido por 3 dá 1. 12 dividido por 2 por 3 dá 4. Ajustando, você fica com essa expressão de z. Ó. E para y, o que é que você faz? Tá? Você pode pegar, ó, a primeira expressão, tá? A segunda menos duas vezes a primeira. Você acha a forma reduzida da equação R. Professor, mas se eu já tinha achado que o R é isso aqui, por que é que eu tenho que escrever a reduzida? Porque eu não ensinei a vocês a deixar a equação da reta utilizando as expressões dos planos. Eu ensinei para vocês a pegar a equação da reta e descrever ela na forma vetorial, paramétrica, simétrica ou reduzida. No caso aí, a gente escreveu a reduzida. Tá? E aí eu deixo uma observação para quem quiser.
Outra maneira de se obter as equações de R é determinar um de seus pontos, tá? E um vetor diretor. No caso do exemplo anterior, podemos determinar um ponto A que pertence a R, cuja abscissa, ó, tem a abscissa ordenada, tá bom? Que é com relação aos eixos do x, y e z, tá bom? Eu não vou fazer referências aqui, tá? Pega x como sendo zero, você acha então o valor de y e de z, acha dois vetores, ó, tá? A partir de agora, eu consigo achar vetores, tá? Quando y é menos 1, z é 4, você tem um ponto, tá? Você achou dois vetores normais, achou os vetores normais, acha um ângulo de 90, tá bom? E x aqui, ó. Quem é a equação paramétrica? A partir de um vetor e de um ponto, eu consigo determinar quem é a equação paramétrica da minha reta. O ponto é 0 menos 1 em 4, está aqui o ponto, ó, 0 menos 1 em 4. E o vetor, que é múltiplo, tá bom? E aí eu posso dividir ele, todo mundo por menos 3, 1, 3 e menos 2. 1 que multiplica t, 3 que multiplica t, menos 2 que multiplica t. Vamos lá agora. Interseção entre reta e plano. Essa é difícil demais. O que é que acontece? Ó, se você quiser testar, tá? Vou mostrar a vocês. Para não ficar muita marca. Apaga ligeiro. Pega. Se você estiver aí do lado de vocês, pega álcool. Molha a cabeça do dedo. Teu dedo vai indicar por onde passa a reta. Seu dedinho. Pega o teu celular. O que é que acontece se o teu dedo encostar no celular e você puxar? Que marca você vai ver? Se tu pegar teu lápis, pegar o lápis, tá bom? Esse é o meu plano. Tá bom? Planinho aqui. O que, é que vocês acham que qual é a marca? O lápis é a reta. O papel é o plano. Ó. Forma aqui, ó. Um ponto, ó. Interseção entre reta e plano é um ponto. Se tu molhar teu dedo no álcool e pingar na tela do monitor, você vai ver um ponto. Então, é só isso, pessoal. O que é que acontece? Então, existe um ponto que está ao mesmo tempo na reta e no plano. Para quem ainda não estiver vendo, pega o lápis e dá uma pancada na folha. Você vai fazer um buraco nela. Esse buraco é um ponto. Então, como é que a gente faz? É fácil. Se o ponto pertence à reta e ao plano, existe, ó, tá? Não pegar o exemplo. Determinar um ponto de interseção da reta com o plano. A reta está aí, ó, equação paramétrica. O plano está aí, equação geral. Como é as coordenadas de um ponto na reta? Para x é 1 mais 2t. Para y é 5 mais 3t. Para z é 3 menos t. Se esse ponto está aí na reta, ele está no plano também. Então, o valor de x da reta tem que ser igual ao valor de x no plano. Então, fica, ó, como no plano tem 2 vezes x, você escreve, portanto, 2 vezes menos 1 mais 2t. No outro caso, como no plano tem menos π, então o valor de y, perdoe, como no plano você tem menos y, o valor de y na reta é 5 mais 3t. Você troca esse valor. Como na reta, no plano, você tem 3 vezes z, você troca o z por 3 menos t. Qual vai ser o nosso objetivo? Determinar o valor de t, tá? Que é o valor do ponto que está na reta e que satisfaz a equação do plano. Tá? Até quebrei aqui o toquinho do lápis de pintar. Aí vocês acham o valor de t? Isso é uma expressão simples. Tá? Portanto, acho que o valor de t é menos 1. O que é que eu faço para determinar o ponto? É só colocar aqui, ó. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 1 com menos 2 dá menos 3. Está aqui, ó. Olha, menos 3. Achou que o t era menos 1. Para y, 3 vezes menos 1, menos 3. 5 menos 3, 2. Está aqui, ó. 2. Achei que o valor de t era menos 1.
Menos com menos vai dar mais. 3 mais 1, 4. Está aqui, ó. Terceira coordenada do ponto. É o 4. Vamos pegar agora o seguinte, ó. Determinar o ponto de interseção da reta com o plano π, onde a minha reta é aqui, ó. A minha reta é determinada pela interseção entre dois planos. Bom? E π é o outro plano. É como se você pegasse, ó. Vamos lá. Pega as duas paredes aí, tá? Que tem interseção. O desenho dela é reta. Aí faz referência com isso aqui, ó, com um livro, com um caderno. Tá? Ela tem que passar, então vira um pouquinho, ó, e encaixa. Ela vai passar aqui e fazer um buraco. Então, o que é que a gente faz? Vou determinar, tá, a equação reduzida da minha reta para que eu possa determinar quem? Um ponto. Tá? Ou então, faz o seguinte. Tá? Posso determinar a equação reduzida, professor? Pode. Aí, na equação reduzida, você escolhe um valor para... Você sabe quem é y e quem é z, se deixar em função de x. Aí é só substituir na equação do plano quem é y e quem é z. Ou então, a outra alternativa é pegar o seguinte, ó. Se o ponto pertence tanto à reta quanto ao plano, ele tem que satisfazer essas três equações. Isso aí, portanto, é um sistema de ordem 3 por 3. Não sei se vocês viram lá no ensino médio como se resolve esse tipo de sistema. A gente vai precisar deles aqui, mas lá na frente. Quando você resolve esse sistema, você acha que o valor de x é 2, o valor de y é menos 1 e o valor de z é igual a 3. Tá? Como é que eu vou fazer isso, professor? Você tem uma alternativa. É tentar deixar uma das variáveis em evidência, substituindo as outras duas equações. Você reduziria isso aí para um sistema de ordem 2 por 2. Tá? Duas equações, duas incógnitas. Se isso aí é verdade, tá bom? Então, o x que a gente tem, tá, é 2, o y que a gente tem é menos 1, o z que a gente tem é o 3, tá? Façam essa daí, tá? Vocês façam. E na próxima aula eu resolvo ela, tá bom? O resto, pessoal, daqui nesse ponto, tá? Trabalhando com distâncias. Só para fazer uma consideração final aqui. Distâncias. O que é uma distância entre dois pontos? Qual é a distância entre você, tá? Vamos para mim aqui. Qual é a distância entre você, tá? E uma outra pessoa que está do lado? Você pode se ver como um ponto. A pessoa que está do seu lado, você vê como um ponto. 2 pontos, eu posso medir a distância entre 2 pontos. Que é a partir de quem? De um vetor. O vetor, eu consigo determinar quem? O módulo. Distância entre 2 pontos é o módulo de um vetor. Tá bom? Vamos no outro. Distância, pessoal. Essa parte, essas equações eu não vou colocar, tá? Eu vou comentar com vocês, mas eu não vou colocar, tá? Até o ponto em questão é até trabalhando com o plano, tá bom? Essas referências aí, tá? Da distância de ponto entre dois, não, é só mais uma referência que vocês podem utilizar, tá? Em outras disciplinas mais à frente do curso, beleza? Mas a gente já trabalhou com isso até umas horas. Distância entre 2 pontos, tá? É o vetor, o módulo do vetor. Distância entre um ponto e uma reta. Distância entre um ponto e uma reta é dado pela equação que vocês estão vendo aí, ó. Como assim, professor? É fácil. Imagina que você quer saber a distância entre você, tá? E a junção de duas paredes. Sei, você quis saber por algum motivo, você quer saber essa distância. Tá bom? Como é que você vai fazer, ó? Geralmente, você forma, não está retinho, tá? O ponto às vezes está aqui, a reta está passando em um canto, você forma tipo um triângulo. A reta está passando aqui, ó. Seu ponto está aqui, ó. Você não pode se mudar de posição, tá?
O plano está lá. Então, você para cá, ó, você pode estar bem retinho, como você pode fazer, ó, uma certa angulação com o teu piso. Portanto, o que é que você faria? A ideia de triângulo, tá? O que é que a gente tem num triângulo? A área é igual a base vezes a altura. Essa referência aqui, ó, V vezes D de A, ó, aqui, a distância de dois pontos. Eu vou fazer o desenho aqui para que vocês entendam, tá bom? Vamos fazer o desenho. Não vai ficar muito bonito não, mas vamos lá. Tá aqui a reta e tá aqui o ponto, tá? Você sabe que aqui, ó, tá? Você sabe que você pode pegar aqui, ó, fazer, ó, tá? Uma distância. Aqui é o ponto que você conhece e pode pegar um ponto aqui no teu plano para fazer o quê? Um ângulo de 90. Ó, tem aqui, ó, tá? E você tem uma reta também, você tem um vetor dela. A gente sabe que aqui eu posso formar, então, ó, tá? Ou um triângulo, se eu preferir, tá? Pego um triângulozinho e aí eu consigo determinar, ó, esse ponto para cá, posso fazer isso. E eu sei também de produto vetorial que eu posso formar tipo um paralelogramo. De toda forma, eu tenho uma distância, ó, distância de A até R, até a reta. É como eu calcular quem? Base, tá? Quem é a base? É o meu vetor, tá? E a altura é a distância de A até P. Se você for pegar como é que eu calculo a área é módulo vetor da base, vetorial, o outro vetor. Distância de A até R vezes a base, a distância, perdoe, tá? A distância, tá bom? Não necessariamente está bem retinho, mas eu posso fazer um ângulo, tá? De 90 graus. A distância, a menor distância entre elas, tá? A distância de A até R, ó, aqui está passando um R, é a altura. Distância de A até R é minha altura. V é a base. V vetorial AP é a área do paralelogramo. Distância é base vezes a altura. É por isso que está a fórmula que vocês estão vendo lá na apostila. Essa fórmula aí, ó, distância de um ponto até reto. Tá bom? Distância de um ponto a um plano. O princípio, pessoal, é o mesmo. Tá? O detalhe só que aqui, tá? É que, ó, o vetor normal, tá? Do plano, ó, eu vou calcular o módulo do vetor normal e a área que eu tinha lá, ó, da minha reta, eu vou substituir pela equação geral do plano vezes as coordenadas do ponto. Só isso. Essa formulazinha aqui, ó. A ideia é a mesma, tem a distância daqui para a parede, aí eu sei o vetor normal, isso é tipo formar um triângulo. A equação é essa, que já está pronta aí. Tá? Distância entre duas retas. Você escolhe. Ó. Se elas são concorrentes, é porque as retas se tocam. Se duas retas se tocam, se você tocar na parede, qual é a tua distância para a parede? Nenhum. Tu já encostou. Quando é que a gente fazia isso? Brincava de esconde-esconde, encostou na parede, tô salvo. Isso. Ou duas retas são o quê? Paralelas. Mas se duas retas são paralelas, eu posso pegar um ponto dessa reta, a distância de um ponto até a outra. Pegar um ponto dessa reta e medir até essa, ou pegar um ponto dessa reta e medir até a outra. Tá? E outro, retas são reversas.
tá? O que é uma reta reversa? Uma está num plano e outra está num outro, tá? Elas não, ó, elas estão ajustáveis. E aí, então, de novo, a equação retoma aqui. Agora, entre retas reversas é como você calcular o produto misto. Portanto, pessoal, tá? A gente termina a aula de hoje e a partir da próxima aula eu começo a falar das chamadas cônicas. Deixa eu botar a ceninha aqui, tá? Começa a falar das cônicas, tá? O que é que eu vou traduzir das cônicas? Vou pegar três figuras básicas que a gente utiliza bastante e descrever as equações delas, tá? Essas figuras, basicamente, a gente tem no nosso cotidiano e usa bastante. Até vocês mesmos vão utilizar elas durante o exercício de vocês, tá? Eu digo exercício como futuros engenheiros que vocês vão ser, tá? Engenheiros ou engenheiras. Beleza? Tá? Então, ela termina por aqui, tá? Sendo assim, se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!